E aí, pessoal? Bom, continuando a aula aqui, propriedades periódicas 1, a gente vai falar sobre raio atômico, sobre eletronegatividade e sobre eletropositividade. Bom, primeira coisa, o que é raio atômico? Assim como na matemática, raio é a distância do centro à extremidade, a um ponto de um círculo, da circunferência. No caso do raio atômico, nós temos que o raio é a distância entre o núcleo e o elétron mais distante da eletrosfera deste átomo. Então, no caso, eu coloquei dois exemplos aqui, para a gente entender como funciona o raio. Eu peguei o lítio de número atômico 3, fiz a distribuição dele. 1s2, 2s1. Para quem não lembra, os elétrons estão aqui em cima, 3 elétrons. Ou seja, quando eu olho, a gente já verificou que na distribuição, onde eu termino a distribuição, o número grande representa o número de períodos, que é referente ao número de camadas que esse átomo possui. Nesse caso, então, se termina em 2s1, significa que ele possui 2 períodos, 2 camadas. Exemplificando aqui, então eu teria o núcleo, nível 1, nível 2, onde se encontraria este elétron aqui. O raio deste átomo seria a distância, então, do núcleo até este elétron. Agora, vamos pegar o átomo de sódio. Fiz a mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ou seja, camada de valência 3s1. O número grande me indica o período é referente ao número de níveis que ele possui. Então, se é terceiro período, consequentemente ele possui 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, esse elétron se encontra aqui dentro do terceiro nível. Se a gente for olhar então o raio do sódio, do núcleo até o elétron mais externo que se encontra no terceiro nível, em relação ao lítio, do núcleo ao elétron mais externo que se encontra no segundo nível, então a gente conclui que o raio, o tamanho do sódio é maior que o tamanho do lítio, justamente porque ele possui um nível a mais. O raio está aumentando, beleza? Agora, isso a gente verifica quando a gente estiver na mesma família. Ok? Então, quando eu pego a tabela periódica e pego lá todos os elementos da família 1A, que a gente começa lá com lítio, sódio, potássio, então a gente percebe que o lítio está lá na onde? Acabamos de fazer a distribuição. O lítio está lá no segundo período, o sódio no terceiro período, o potássio no quarto período. Ou seja, na família, conforme eu vou aumentando o número de períodos, consequentemente o meu raio vai ficando maior. Então, quando a gente analisa um elemento na família dele, a gente conclui que na família o átomo, o raio atômico cresce de cima para baixo. Tá ok? Então, o raio cresce de cima para baixo. Então, vamos colocar aqui, Isso na família. Agora, vamos supor que ele empate o número de períodos, certo? Ou seja, quando eu faço a distribuição, eu percebo isso daqui, Peguei o cloro e o sódio. Sódio da família 1A, metais alcalinos, e o cloro lá dos halogênios, 7A. Fiz a distribuição dos dois. Do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. E do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que eu percebo? Eu percebo que os dois se encontram no terceiro período. Ou seja, se eles se encontram no mesmo período, teoricamente eles teriam que ter o mesmo tamanho. Correto? Se eles possuem o mesmo número de níveis, os elétrons finais dele, ou seja, os elétrons da camada de valência, estariam ambos na mesma camada. Olha aqui, o que acontece? Então eu desenhei o modelo do átomo dos dois aqui. Esse aqui seria o raio do sódio, ou seja, do núcleo até o elétron no terceiro nível. E aqui eu teria então o átomo do cloro, que deveria ser do mesmo tamanho. Mas o que acontece?
Quando a gente analisa dois átomos que fazem parte do mesmo período, ou seja, o mesmo número de camadas, a gente vai olhar a quantidade de partículas positivas que ele possui no núcleo. Quanto maior for a carga nuclear, ou seja, maior a quantidade de prótons que eu tiver dentro do núcleo, mais forte vai ser a atração desse núcleo para os elétrons da eletrosfera. Consequentemente, essa quantidade de partículas positivas que eu tenho aqui dentro do núcleo vai puxar os elétrons mais externos com maior intensidade. Consequentemente, essa última camada, ao invés dela estar na mesma posição que a do sódio, ela vai estar um pouquinho mais para dentro. Ou seja, esse elétron não está aqui. Ele vai estar onde? Um pouquinho mais para dentro. Ele vai estar aqui. Certo? E aí o raio do cloro se torna menor que o raio do sódio. Ou seja, o cloro é um átomo menor que o átomo de sódio. Justamente por quê? Por causa da quantidade de partículas que ele tem. Então eu concluo o seguinte, que quando a gente estiver analisando no mesmo período, elementos do mesmo período, eu vou ter que conferir o quê? A carga nuclear. Aquele que tiver maior carga nuclear vai estar puxando com maior intensidade. Consequentemente, ele se torna menor. Beleza? Agora, e quando eu tiver um íon? Íon, lembrando, que é quando um átomo doa ou recebe elétron. Quando ele se transforma em um cátion ou em um ânion. Olha aqui. Então, eu fiz a simulação de um átomo qualquer neutro. Tá? Núcleo e a camada mais externa dele com os seus elétrons. Então, um átomo qualquer. O que acontece, pessoal? Vamos analisar o seguinte. Quando esse átomo perde elétron, ou seja, quando ele se transforma em um cátion positivo, ele perdeu o elétron, o que acontece com ele? O número de elétrons dele se torna menor que o número de partículas positivas que ele possui. Consequentemente, a quantidade de cargas positivas sendo maior que a quantidade de carga negativa, vai puxar com muito mais força ainda. Então, quando um átomo perde elétron, quando ele se transforma em cátion, o raio dele se transforma, fica menor, tá? Então, o raio dele fica menor. Então, o raio de um cátion em relação ao átomo neutro é menor. Justamente porque se eu perco um elétron, consequentemente os prótons vão atrair com maior intensidade. Certo? Agora, quando eu tenho um ânion, ou seja, quando um átomo ganha um elétron, o que acontece com esses elétrons aqui? Vamos supor que eu tenha que enfiar mais um elétron aqui porque o átomo ganhou. Elétrons são todos negativos. E partículas de cargas iguais se repelem ao máximo que elas conseguem. Quando esse átomo neutro recebe um elétron mais uma partícula negativa, consequentemente eles vão o quê? Forçar a ficarem distantes. Consequentemente, esse raio do átomo neutro obrigatoriamente vai ter que se tornar um pouquinho maior, certo? Então o raio passa a ser esse daqui. Quando? Quando eu tiver uma partícula que está ganhando elétron. Justamente porque os elétrons, por terem a mesma carga, vão se empurrar o máximo que podem e, consequentemente, o raio aumenta um pouquinho. Então, o ânion em relação ao átomo neutro é maior. Tá? Então, quando eu tiver íons de um mesmo elemento, eu tenho que analisar que nem da seguinte maneira. Se ele perder elétron, ele vai ficar menor, porque o núcleo vai atrair com maior intensidade. Se ele ganhar elétron, ele vai ficar maior. Por quê? Porque os elétrons vão se repelir com maior intensidade. Olha os dois exemplos que eu passei aqui. O sódio e o sódio íon, ou seja, o cátion. Fiz a distribuição dos dois. O que significa esse mais mesmo? Significa que o sódio está doando um elétron. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Esse é o átomo neutro de sódio. Se ele doa um elétron, o que acontece com ele? Ele perde este subnível aqui. Ou seja, ele possuía quantos níveis? 1, 2, 3 níveis.
Quando ele perde esse elétron, ele perde o nível. E aí ele passa a ter 2 níveis. Ou seja, tinha 3, passou a ter 2. Consequentemente, o átomo de sódio, que é neutro, é maior que o íon sódio, tá? Nesse caso, porque ele perdeu um nível inteiro. Mas se fosse um exemplo igual esse daqui, o simples fato dele perder um elétron faria com que as cargas positivas do núcleo atraíssem com maior intensidade. Agora olha o exemplo de baixo. Eu tenho o átomo de cloro e o ânion cloro, certo? Lembrando que negativo significa que ele está recebendo carga elétrica. Olha aqui, fiz a distribuição do átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bom, quando ele ganhar um elétron, ele vai ganhar um elétron onde? Aqui no P. Porque lembra, o P é um subnível que cabe até 6 elétrons. Se eu colocar mais um elétron aqui dentro, ele passa a ter essa distribuição aqui. Ou seja, eu tive que enfiar mais o elétron no subnível 3P. Os elétrons todos de carga negativa fizeram o quê? Empurraram entre si. Consequentemente, eles tiveram que ganhar um pouquinho de espaço, mesmo que mínimo. Então, em relação ao ânion, em relação ao átomo neutro, ele é maior. Justamente porque ao ganhar esse elétron, ele tem que ganhar um pouquinho mais de espaço. Certo? Agora, eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétron de outro átomo. De acordo com essas regras aqui, a gente consegue verificar que nem, por exemplo, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Ou seja, ele tem a maior tendência em atrair elétrons de outro átomo da tabela periódica. Por quê? Justamente, pessoal, a gente tem que olhar essas relações aqui. Por exemplo, se eu pegar o sódio e o cloro que faziam parte do mesmo período. Quem é mais eletronegativo? O cloro ou o sódio? O cloro. Ele tem maior tendência em receber elétron. Porque a gente está pensando o seguinte, um átomo perde elétron. Quando ele perde elétron da camada mais externa dele, certo? No caso do cloro, perderia esse elétron e o sódio perderia também esse elétron. Correto? Porém, a gente já falou que no cloro a força de atração do núcleo para a eletrosfera é muito maior que a força de atração do núcleo para a eletrosfera do sódio. Justamente por quê? Por causa da carga nuclear. Ele está atraindo com maior intensidade o elétron, então eu não consigo arrancar, tirar esse elétron dele. Por isso que o cloro em relação ao sódio passa a ter uma eletronegatividade o cloro maior que o sódio, certo? Eu não comentei, mas aqui eu comentei que na família o raio cresce de cima para baixo. No período, ele vai crescer onde? Ele vai crescer da direita para a esquerda. Então, o raio cresce. Certo? O raio vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se eu pegar uma tabela periódica, nos períodos eles crescem da direita para a esquerda e nas famílias de cima para baixo. Certo? Agora, então, pessoal, a eletronegatividade está relacionada com o raio atômico, justamente por causa de ser o elétron mais externo que vai se propagar de um lado para o outro. Tá? Então, prestar atenção nisso daqui. A eletronegatividade está relacionada com o raio por causa dessa força de atração que o núcleo exerce em cima do elétron mais externo. Então, eletronegatividade é a tendência em que um átomo tem de receber elétrons de outro átomo. E a eletropositividade? É o contrário. É justamente o contrário. É a tendência que um átomo tem de doar os elétrons. Quem doa mais fácil? Aquele que a atração entre o núcleo e a eletrosfera for menor. Nesse caso, quem é mais eletropositivo? O sódio. Por quê? Porque a força de atração aqui é menor que a força de atração aqui. Então o elétron sai mais facilmente. Por isso que a gente percebe que os metais são os elementos que mais facilmente doam os elétrons, certo? Justamente por causa dessa relação aqui. Eles têm uma tendência maior em doar os elétrons porque os elétrons mais externos deles estão fracamente atraídos pelo núcleo.
A gente pode falar também que o átomo eletropositivo, mais eletropositivo, ele tem maior caráter metálico, certo? Ele tende a ser mais metálico que os outros. Beleza? Então, por hoje, só isso aí. Valeu!